Fala médico, você já quis terceirizar a gestão do seu patrimônio? Nesse vídeo vamos falar que opções que a gente tem nesse sentido no mercado e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Vem comigo! Bom, primeiro vamos definir e deixar bem claro o que seria essa terceirização de gestão de patrimônio. Basicamente é você contratar alguém para fazer as escolhas de quais ativos comprar e vender no seu lugar. Sim, isso existe e você paga por esse tipo de serviço. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sempre defendo que a melhor pessoa para tomar conta do seu dinheiro é você mesmo. Mas às vezes você quer terceirizar ou até em busca de resultados melhores do que você mesmo faria, vale a pena sim terceirizar o serviço de gestão do seu patrimônio. E que tipos de opções que nós temos nesse sentido? Bom, existem 3 opções básicas. A primeira delas são fundos de investimentos. Fundos de investimentos, você contrata alguém para ele comprar produtos e vender produtos no seu lugar. Segunda opção seria o uso do serviço de agentes autônomos de investimentos, aqueles AAIs, ou mesmo do seu gerente de banco, no qual ele te oferece produtos. E por último, existe a opção de uma carteira administrada. Vamos falar especificamente sobre cada um desses produtos. Fundos de investimentos. O que são isso? São organizações com CNPJs próprios que se organizam em prol de comprar e vender determinados ativos em busca de uma melhor rentabilidade que você teria sozinho. Os fundos de investimento, eles se organizam por tipos. Então a gente tem o fundo de renda fixa, o fundo de ações, o fundo multimercado e fundo cambial. E o gestor que está dentro desse fundo, ele está lá em prol de fazer o fundo render o máximo possível segundo as regras dele. Então, num fundo de investimento, você tem um gestor que é um profissional em investimentos junto com a sua equipe que vão fazer o melhor dos esforços para obter uma boa rentabilidade que sirva ao fundo. Repare que todo mundo está alinhado com o fundo específico e não com o investidor. É claro que existe uma relação ali em que se o investidor ganha dinheiro, o fundo também atrai mais gente e ganha dinheiro, mas o gestor ele está interessado em manter as regras e jogar conforme as regras e ter o maior número de resultado com base nas regras do fundo. Então, entenda que o fundo não está lá para servir o investidor que precisa encontrar um fundo que sirva aos propósitos dele. Não adianta o cara chegar, por exemplo, num fundo de renda variável, querendo botar a reserva de emergência dele e reclamar que o fundo varia. Quem escolheu mal foi o investidor, não é o fundo que investe mal. Então o fundo ele vai servir ao próprio propósito e o investidor precisa entender se aquele fundo serve ao propósito dele. E aí sim há um alinhamento de interesses aqui. Legal. E que tipos de custos que a gente tem para investir em fundos? Bom, você vai pagar algumas taxas, mas as principais que você sempre precisa estar de olho é a taxa de administração que você paga para a corretora manter a estrutura do fundo, tá? Então para a seguradora manter toda a estrutura do fundo e a taxa de gestão que você paga para o gestor fazer as operações com os ativos financeiros. Então fica por volta de 0,5% a 2,5% de administração sobre o patrimônio total e de 10 a 30% de performance sobre o benchmark, que é a referência que o fundo se propõe a superar. Normalmente, para você investir em fundos de investimento, você tem valores diferentes que podem variar de R$1.000 a 10 mil, 50 mil reais para você entrar no fundo. E o processo correto que a gente deveria fazer ao escolher um fundo, e tem um vídeo especificamente sobre como escolher fundos de investimento, mas para escolher um fundo da forma correta, você primeiro precisa definir a sua carteira, definir a quantidade do ativo, definir tipo de ativo, depois ver se o fundo apresenta historicamente resultados melhores do que o índice, e aí você diversificaria escolhendo mais de um fundo, porque mesmo tendo todos esses resultados positivos, não dá para saber se o resultado
do fundo se ele vai continuar performando muito bem, você só quer um fundo que tenha consistência em entregar resultados, e aí você aporta. Repare que todo esse processo envolve, apesar de ser terceirizado a escolha, você só está terceirizando o finalzinho da escolha na sua carteira. Você decidiu quanto que você vai ter de renda fixa e renda variável, você decidiu quanto de dentro da renda variável que vai ser, por exemplo, em ações, e aí você vai observar se o fundo tem performado bem, e aí você compra e fala, agora o gestor toma conta desse último passo na minha carteira. Então, no fim das contas, você está terceirizando só o fim do processo, só a escolha final de ativos, não a montagem da carteira como um todo. Uma outra forma de você terceirizar, e essa é uma forma errada de se fazer, é o que muita gente tem feito, que é simplesmente deixar que agentes autônomos de investimento, gestor de banco, decida por eles onde investir, acreditando que eles têm maior conhecimentos do que o investidor. Acontece que aqui tem uma pegadinha. Os agentes autônomos de investimento, gestores de banco, eles são nada mais do que um vendedor de produtos. Ele não é um gestor profissional que está habilitado a escolher produtos, e ele não pode, pela lei, te oferecer, te indicar produtos para você comprar. Mas na prática é exatamente isso que ele faz ao vender um produto para você. Porque quando ele chega com um leque de produtos, 2 produtos, em algum momento ele fez um filtro, escolheu os produtos que ele ia te oferecer, e você escolhe dentre os produtos que ele te oferece. Só que isso não garante que você esteja escolhendo dentre todos os produtos bons para você. Garante que você está escolhendo algum produto que todos eles são bons necessariamente para o assessor, não necessariamente para você. Então você tem um sistema em que o assessor está alinhado com os interesses próprios, uma vez que ele ganha dinheiro quando você compra produto, o tal do rebate. Rebate nada mais é que o pagamento para o assessor te oferecer determinados produtos. Da onde vem esse dinheiro? Da taxa de administração que você paga para o fundo. Então, se você paga, por exemplo, 2% para o fundo, esse fundo pode pagar 0,5% para o assessor, como ele pode pagar 2%, pode repassar toda a taxa de administração para o assessor. O que acontece quando um assessor tem um fundo que paga 0,5% da taxa para ele e outro que paga 2% da taxa para ele? Ele vai acabar sendo tendenciosamente influenciado a te oferecer mais produtos que pagam mais para ele. Qual que é o problema disso? Se o produto paga mais para o assessor, significa que ele precisa mais da ajuda do assessor para ser vendido, significa que ele não deve ser assim tão bom, porque produtos bons não precisam de ninguém vendendo eles, eles se vendem sozinhos. Com isso tudo, você acaba pagando o assessor, o fundo, a taxa de performance e todo e qualquer outro custo que tiver envolvido ali no processo. Parece um serviço de graça, mas é um serviço muito bem pago, e para você não receber aquilo que você precisa, que é uma boa gestão do seu patrimônio, porque no fim das contas você está comprando um punhado de produtos que não necessariamente é bom para você. Significa que todo assessor é ruim? Não, longe disso. Estou falando aqui que o assessor não tem responsabilidade sobre a escolha que você faz dos seus produtos. Ele está ali para vender produtos. Então, qual seria uma boa prática por parte do investidor para comprar produtos com o assessor? É a mesma que você faz para comprar produtos num fundo. Você monta a sua carteira, você escolhe a quantidade de produto que você quer, você escolhe a porcentagem que você vai colocar dentro daquela categoria, você avalia se o produto costuma entregar aquilo que ele promete, ou seja, se ele é melhor do que você faria sozinho, você avalia o nível de segurança do produto e você compra. Onde que o assessor entra em tudo isso? Ele só vai te ajudar a comprar o produto, ou seja, ele não pode ser responsabilizado por toda essa cadeia de escolhas de produto, assim como o gestor é para montar e entregar resultado para você. Mas calma, existe uma terceira opção aqui. Você pode terceirizar a sua gestão através de uma carteira administrada. Como que funciona isso? Bom, você tem o dinheiro na sua conta corrente, assim como você tem com os assessores de investimentos, e dentro da sua carteira da corretora, o gestor vai fazer a compra e venda de ativos com o objetivo de obter uma maior rentabilidade. Nesse serviço, há um alinhamento completo entre o gestor
e um investidor, porque ambos querem atingir um objetivo. Então, essa é a única das 3 alternativas em que gestor e investidor estão alinhados desde o começo com os objetivos finais. E que tipo de custos que a gente tem com esse serviço? Bom, esse sempre foi um serviço muito caro e não acessível à pessoa física, principalmente no Brasil. Antes você tinha uma taxa de administração que era muito alta, você tinha uma taxa de performance que era muito alta e que inviabilizava esse serviço para as pessoas comuns. Hoje esse custo ficou muito mais acessível. Eu fiz uma parceria com a Warren, a corretora securitizada pelo Banco Bradesco, e através dela a gente consegue oferecer um serviço que custa 0,3% de taxa de administração sobre o patrimônio total ao ano e uma taxa de performance decrescente que começa em 0,8% para patrimônios até R$200 mil e vai até 0,5% para patrimônios acima de R$1 milhão, totalizando uma taxa de 0,5% mais 0,3%, 0,8% no mínimo ou 1,1% ao ano para patrimônios abaixo de R$200 mil, o que torna o processo muito mais acessível. Para você acessar esse serviço, é importante que você entenda o racional por trás do gestor, tá? Para você entender como que ele pensa os investimentos. Normalmente é feita uma reunião para alinhar o que o investidor quer, com o que o gestor pode oferecer e a partir daí todos os investimentos são redirecionados, comprados, rebalanceados e aportados pelo gestor dentro da sua carteira de investimentos. Ou seja, muito prático para quem não tem tempo ou não conseguiu ter resultados nos últimos anos tentando investir sozinho. Eu gosto de continuar reforçando aqui que a melhor opção de cuidar do seu dinheiro é você mesmo fazer isso. Mas aí a gente está buscando por resultado. É muito melhor, se você não está tendo resultado, você pagar para alguém fazer para você e ter um resultado muito melhor do que o seu, do que você ficar apegado a cuidar do dinheiro você mesmo, só que você não está tendo nenhum resultado no final. Por isso que eu abordo as duas pontas aqui. Eu quero ensinar você a investir, fazer boas escolhas e fazer o seu próprio investimento, mas se por um acaso você não conseguir, não tiver afim, não descobrir que isso não é para você, você saiba que resultados você tem que esperar do seu gestor e possa terceirizar esse processo sabendo cobrar bons resultados. Se você quiser saber mais informações sobre como funciona a carteira administrada do serviço da Dr. Invest, eu vou deixar um link aqui embaixo, você pode clicar. Se você quiser também, você pode clicar e abrir uma conta na Warren, é completamente de graça, tudo digital, para entender como é que funciona a plataforma. Espero que isso tenha ajudado você a conseguir tomar melhores decisões na hora de escolher os seus produtos e quem sabe até terceirizar, se for o caso. Se você conhece alguém que precisa saber dessa informação, se você gostou disso aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar e muito obrigado pela atenção e até mais!